A jornada espiritual avançada. Da mente à consciência centrada no coração. Seu coração não responde à sua mente, seu coração revela os desejos mais profundos de sua alma. Nenhuma quantidade de justificativas inteligentes ou desculpas inteligentes altera o desejo do seu coração, apenas atrasa a vida ricamente gratificante que você realmente busca. Há uma razão pela qual frases como siga seu coração, confie em seus sentimentos e deixe seu coração mostrar o caminho, resistiram ao teste do tempo. Para muitos podem soar como frases inspiradoras clichês, que realmente não significam nada, mas para aqueles em um caminho espiritual avançado, elas são a resposta para orações há muito esperadas. Não é preciso saber que eles estão em um caminho espiritual avançado para estar nele. Assim como uma semente no chão, não precisa dizer que está crescendo, nosso nível de consciência se expande a uma taxa que é automática e completamente orgânica para nossa jornada pessoal. Existem certas etapas que todas as pessoas terão que percorrer em sua jornada, e estar nas etapas mais avançadas não significa dizer que uma pessoa é melhor que outra pessoa, mas apenas na parte de sua jornada, em que uma realidade espiritual é muito mais um modo de vida, versus algo que eles têm que acreditar ou aprender para conhecer. Isso acontece no momento perfeito para o indivíduo. O indicador número 1 de que nosso caminho espiritual está em estágios avançados é quando a consciência cai da mente para o coração. Para ser franca, quando tudo se torna real. Neste ponto, apenas entender por que as emoções estão lá, ou por que as coisas em nossa vida estão indo do jeito que estão, não ajuda mais. O senso de autoimportância, que podemos ter cultivado no estágio de nossa jornada, em que nosso ego espiritual estava sendo formado, é confrontado repetidamente pelas pessoas inconscientes e não despertas que ainda encontramos em nossa vida cotidiana. Não somos mais capazes de manter as guardas e muros que se formaram ao longo do tempo em torno de nossos aspectos mais vulneráveis. A única maneira de superar a dor, o medo e o julgamento é através deles, o que significa senti-los. Quando a consciência desce ao coração, torna-se evidente que nossas emoções são, na verdade, a linguagem de nossa orientação intuitiva. Embora este vídeo não lhe dê o luxo de contornar a dor que muitas vezes acompanha esta etapa de sua jornada, lhe dará pelo menos uma visão do que está acontecendo, e também pode lhe dar apoio para aceitar você e sua vida como estão, versus lutando com o que já deveria ocorrer. Muitos textos religiosos têm histórias que, quando decodificadas, contam a história do ego, a mente e pensamento, se despedaçando, deixando a porta para o nosso eu Deus, ou natureza divina em seu lugar, o coração. Na Bíblia cristã, a história que simboliza esta etapa da jornada espiritual é chamada de a crucificação. Nela, Jesus, depois de ser condenado à morte, é forçado a carregar sua própria cruz até o topo da colina enquanto é abusado física e verbalmente pelos espectadores. Emocional e fisicamente exausto, Jesus chega ao topo da colina, onde é pendurado na cruz que carregou para morrer. Em nossas próprias vidas, vemos como a história da crucificação pode ser comparada às devastadoras circunstâncias da vida, que muitas vezes se tornam o catalisador para o nosso próprio coração se abrir. Assim como Jesus foi crucificado na cruz em uma posição completamente vulnerável, nosso coração muitas vezes se abre quando estamos mais vulneráveis. Neste ponto, as defesas do ego-mente não funcionam mais para proteger nossa natureza inocente de ser exposta, mas somos forçados a abraçar esses aspectos mais vulneráveis como eles são. Consequentemente, ao abraçar nossos aspectos mais vulneráveis, descobrimos que eles detinham o poder o tempo todo, para proteger contra todos os supostos predadores que nossa mente do ego criou ao longo da vida. O que pensávamos que seria nossa morte nos transforma em um corajoso pilar de força e luz. Quanto mais a pessoa se permite ser vulnerável, mais forte ela percebe que é, ao deixar a vida nos crucificar, percebemos o quão poderosos somos, e sempre fomos.
A passagem de nossa consciência da mente para o coração provavelmente não acontecerá da noite para o dia. É um processo que acontece ao longo de um período de tempo, depois que começamos a abraçar as qualidades de honestidade e humildade. O ego se esconde nas mentiras que contamos a nós mesmos. Os medos em que acreditamos, a indignidade que sentimos sobre nós mesmos, e a sensação de falta, que achamos que está esperando por nós do outro lado de seguir o desejo mais profundo do nosso coração, é como o ego continua a existir. Mas, como diz o ditado, a verdade libertará. As confissões mais honestas que nos permitimos abraçar, mesmo que apenas em nossa própria mente, tornam-se o próprio catalisador pelo qual o ego começa a se desfazer. O não julgamento de nossos traços mais julgados e ocultos, os mais vulneráveis, é o que, em última análise, nos liberta. O ego literalmente não pode sobreviver quando não estamos mais mentindo para nós mesmos. Quanto mais abraçamos a dignidade, a abundância, a realização e a felicidade, como a verdade suprema da existência, mais o ego não tem onde se esconder, e é forçado a se integrar à luz que somos. Com o tempo, à medida que suavizamos nossa abordagem em relação ao nosso próprio ego e criança interior, começamos a tratá-lo com amor e compaixão, ele começa a se sentir seguro o suficiente para relaxar em nosso espaço cardíaco, e o coração se sente seguro o suficiente para sentir. À medida que os pensamentos em nossa mente começam a diminuir, o silêncio se torna nosso estado natural, e sentir nosso caminho pela vida se torna a norma. Embora certamente possamos nos ensinar a sentir nosso caminho através das situações, a responder calmamente à vida em vez de reagir, e a respirar profunda e lentamente, ainda há um elemento de despertar no espaço do coração que acontece espontaneamente e sem esforço. Alguns chamam isso de graça, outros chamam de mistério, mas mesmo assim mudar a consciência para o coração é algo que não podemos forçar. Infelizmente, o constante apego do ego a se esforçar em direção a um objetivo pode se tornar muito orientado espiritualmente. No ego espiritual, a iluminação ao despertar é perseguido e trabalhado, como uma pessoa que está treinando para uma corrida. Esse esforço em direção a algo deve eventualmente ser desvendado e abandonado pelo nosso ego também. Em última análise, devemos aceitar que uma das partes mais bonitas de uma jornada espiritual é que o despertar para o espaço do coração acontece sem absolutamente nenhum esforço nosso e no momento perfeito planejado por nossa alma. Até lá, apenas tente aproveitar o passeio. Gratidão. Namastê.